Mensagem do livro Por que tarda o pleno avivamento? De Leonard Ravenhill, uma obra publicada pela editora Betânia. 6º capítulo. Por que tarda o avivamento? Harnack definiu o cristianismo como algo muito simples e muito sublime: viver no tempo e na eternidade sob o olhar de Deus e com a ajuda dele. Ah, se os cristãos pudessem estar conscientes da eternidade! Ah, se pudéssemos viver cada momento sob o olhar de Deus! Se pudéssemos viver tendo sempre em mente o juízo final, e vender tudo o que vendemos tendo em mente o juízo final, e fazer todas as nossas orações, dar o dízimo de tudo o que possuímos, tendo em mente o juízo final. E se nós, pregadores, preparássemos nossas mensagens com um olho voltado para a humanidade perdida e outro para o trono do juízo final, então experimentaríamos um avivamento operado pelo Espírito Santo, que abalaria esta terra e que em pouco tempo salvaria milhões e milhões de vidas preciosas. A baixa moralidade prevalente hoje em dia vem como as tentativas das diversas seitas e cultos de dominar o mundo deveriam deixar-nos alarmados. Todas essas coisas. Alguém já disse, e com muita razão, que existem apenas 3 tipos de pessoas no mundo hoje: os que têm medo, os que não conhecem a realidade o suficiente para chegar a ter medo e os que conhecem a Bíblia Sagrada. Sodoma, onde não havia Bíblia, nem pastores, nem folhetos, nem reuniões de oração, nem igrejas, pereceu. Como será que os Estados Unidos e a Inglaterra vão escapar da ira de Deus? Aqui temos milhões de Bíblias, centenas de milhares de igrejas, um sem número de pregadores. E quanto pecado! Os homens constroem nossos templos, mas não entram neles. Imprimem Bíblias, mas não as leem. Falam de Deus, mas não creem nele. Conversam a respeito de Cristo, mas não confiam nele para a sua salvação. Cantam nossos hinos, mas depois esquecem. Onde é que vamos parar com tudo isso? Em quase todos os seminários de estudos bíblicos, hoje a igreja atual é descrita nos termos da carta aos Efésios. Afirma-se que, apesar de toda a nossa carnalidade e pecado, estamos sentados com Cristo nos lugares celestiais. Que mentira! Somos Efésios, sim, mas da igreja de Éfeso, do Apocalipse. Aquela que abandonou o seu primeiro amor. Fazemos concessões ao pecado em vez de fazermos oposição a ele. E a nossa sociedade licenciosa, libertina, leviana, nunca se curvará diante dessa igreja fria, carnal, crítica. Paremos de ficar procurando desculpas para o nosso fracasso. A culpa pelo declínio da moralidade não é do cinema e da televisão. A culpa pela atual corrupção e depravação internacional é da igreja visível. Ela não é mais um espinho nas ilhargas do mundo. E não foi nos momentos de popularidade que a verdadeira igreja triunfou, mas sim nas horas de adversidade como nós estamos vivendo hoje. Como podemos ser tão ingênuos a ponto de pensar que a igreja está apresentando aos homens o padrão estabelecido por Jesus no Novo Testamento, com esse baixo padrão de espiritualidade que ela ostenta? E a pergunta: por que tarda o avivamento? A resposta é muito simples: tarda porque os pregadores e evangelistas estão mais preocupados com dinheiro, fama e aceitação pessoal do que em levar os perdidos ao arrependimento. Tarda porque nossos cultos evangelísticos parecem mais shows teatrais do que pregação do evangelho cristocêntrico, bibliocêntrico. O avivamento tarda porque os evangelistas de hoje têm receio de falar contra as falsas religiões. Elias zombou dos profetas de Baal e debochou da sua incapacidade de fazer chover. Seria melhor que saíssemos à noite, como fez Gideão, e derrubássemos os poste-ídolos dos falsos deuses do que deixar de realizar a vontade do Senhor. As seitas anticristãs e as religiões ímpias desta nossa hora final constituem em um insulto contra o Deus vivo e verdadeiro. Será que ninguém fará soar o alarme? Ninguém tocará a trombeta?
por que não protestamos? Se tivéssemos metade da importância que julgamos ter e 1/10 do poder que pensamos possuir, estaríamos recebendo um batismo de sangue tanto quanto recebemos de água e fogo. As portas das igrejas da Inglaterra se fecharam para John Wesley, e um de seus críticos disse que ele e seus tolos pregadores leigos, esses grupos de funileiros, garis, carroceiros e limpadores de chaminés, estão saindo por aí a envenenar a mente das pessoas. Que linguagem abusiva, mas Wesley não tinha medo nem de homens nem de demônios. E se Whitefield era ridicularizado nas peças de teatro da Inglaterra da maneira mais vergonhosa possível, e se os cristãos do Novo Testamento foram apedrejados e sofreram todo tipo de ignomínia, por que será que nós, hoje em dia, não provocamos mais a ira do inferno, já que o pecado e os pecadores continuam sempre os mesmos? Por que será que somos tão gelados e enfadonhos? É bem verdade que pode haver muito tumulto sem avivamento, mas à luz do ensino bíblico e da história da igreja, não podemos ter avivamento sem tumulto. Santo, bíblico, com arrependimento. O avivamento tarda porque não temos mais intensidade e fervor na oração. Não há tempo. Um famoso pregador, ao iniciar uma série de conferências, fez a seguinte declaração: vim para esta série de conferência com grande desejo de orar. Agora peço àqueles que gostariam de carregar junto comigo esse peso, que ergam uma das mãos e que ninguém seja hipócrita. Um bom número de pessoas levantou a mão, mas lá pelo meio da semana, quando alguns resolveram promover uma vigília, o grande pregador foi dormir. Que hipocrisia! Já não existe mais integridade, tudo é superficial. O fator que mais retarda a vinda do avivamento pleno do Espírito Santo é essa ausência de angústia de alma. Em vez de buscarmos a programação do reino de Deus, estamos fazendo mais propaganda. Que absurdo! Quando Tiago, capítulo 5, versículo 17, diz que Elias orou, estava acrescentando um valioso adendo à biografia dele registrada no Antigo Testamento. Sem essa observação, ao lermos ali, Elias profetizou, nós apenas concluiríamos que a oração não fez parte da vida dele. Em nossas orações ainda não resistimos até o sangue, não mesmo. Como diz Lutero, nem ao menos fizemos suar nossa alma. Oramos com uma atitude tipo, o que vier está bom. Deixamos tudo ao acaso. Nossas orações não nos custam nada. Nem mesmo demonstramos forte desejo de orar. Fica tudo na dependência de nossa disposição e por isso oramos de forma intermitente, sem fervor. A única força diante da qual Deus se rende é a oração. Escrevemos muito sobre o poder da oração, falamos muito sobre o poder da oração, mas dá-nos a bênção do quebrantamento. O juízo deve começar por nós, pelos pregadores. Porque aquele que muito é dado, muito será cobrado. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus.